Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Tu sabes, Senhor, quem somos, como aqui chegamos. Tu sabes, Senhor, a nossa carência de Jesus a cada dia. Como nós cantamos agora, temos fome do Deus vivo, sede das Tuas coisas. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Tu conheces o nosso interior, Tu conheces o nosso pecado, Senhor. Nem começou um ano, nós já pecamos. Mas muito obrigado, porque existe uma cruz para onde podemos correr na certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor, para que possamos compreendê-la, que possamos amá-la, possamos vivê-la, porque sem a Tua palavra nada somos, Senhor. Como nós dissemos hoje pela manhã, uma vida de oração, como teve Daniel, é uma vida com a certeza de que oração é alimento, mas a Tua palavra também é. A comunhão dos irmãos é alimento também, e nós precisamos, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, oramos, pedindo, Senhor, que Tu fales conosco. Não por esse que está aqui, Senhor, mas pela Tua palavra e pela suficiência da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40 é um dos meus textos prediletos da Escritura, e eu creio que de muitos irmãos também, porque é um texto que mostra a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, como nosso Senhor é grandioso. Nós passamos por um ano de 2014 com muitas bênçãos, e quem veio à reunião de oração na terça-feira passada pôde compartilhar aqui na frente bênçãos. Como nós fazemos toda a última reunião de oração do ano, às terças-feiras, foi um tempo de compartilhar as bênçãos do Senhor. Algumas pessoas estiveram aqui na frente, eu franqueei a palavra para quem quisesse falar, a maior bênção do ano, e alguns irmãos compartilharam dificuldades, angústias, problemas, mas no meio das angústias, dos problemas, das dificuldades, vitórias. 2014 foi um ano onde nós tivemos, no âmbito nacional, mundial, algumas crises, algumas dificuldades, alguns 7-1 da vida, né? Tivemos perdas, pessoas queridas que se foram, doenças, mas também um ano de muitas vitórias, um ano onde o Senhor cuidou de nós em muitas coisas e nós pudemos agradecer. E quando eu olho para 2015, eu não vejo diferença. Como disse hoje pela manhã, nós dividimos a nossa vida em bloco. Né? O bloco da infância. Depois, a adolescência. O termo adolescente é de 41 para cá. Antigamente não existia adolescente. Era criança e já os adolescentes já iam trabalhar, iam pegar na enxada, iam para a roça, cuidar da vida, lavava roupa e assim por diante. Né? Mas hoje dividimos a vida assim. Então, infância, adolescência, juventude, melhor idade. Eu lembro de um irmão, quem conheceu o nosso querido Daniel de Lima, presbítero em Vila Mariana, eu fui pegar o metrô com ele uma vez. Falei, vem aqui, Daniel, eu tenho passe. Né? Aí ele falou assim, não, eu tenho aqui o meu bilhete pé na cova. Né? E eu ria muito dele quando ele falava isso. Então, dividimos a vida assim. Dividimos a vida em anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu avô partiu com 98 anos. Eu fico pensando, tentando imaginar o que é viver 98 anos. Né? E quando chega, então, o dia, hoje é meu aniversário. Dividimos a nossa vida em anos, 2014, 2015. E eu pergunto para você, o que mudou
de quarta, quinta-feira para cá? Nada, você fez as mesmas coisas. Você acordou, tomou café, almoçou, foi para lá, para cá. Deu uma tréguazinha, um descanso, sai um pouco da rotina, mas você chega e já começa tudo de novo. Já tem que fazer as mesmas coisas, é o mesmo trabalho. É a mesma pia que te espera cheia de louça. Aquela roupa suja está te esperando. E eu posso profetizar que você vai chegar em casa e ela estará lavada. Eu vou me dar mal. Você vai ter que lavar, colocar na máquina, pendurar. Isso se você tiver máquina, senão vai ser aqui, ó. E amanhã muitos já voltam ao trabalho. Muitos tiveram férias coletivas e voltam ao trabalho amanhã. Eu falo isso, alguns já fazem assim, puxa, eu vim aqui escutar a palavra de conforto. O pastor já está praguejando, falando que eu vou trabalhar amanhã. Né? E a vida é assim. Então, não adianta você dividir a vida em bloco, porque o Senhor nos ensina algo totalmente diferente. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Dia a dia. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, nos ensinou isso. Cada dia tem os seus cuidados. E basta cada dia o seu próprio mal. Dia a dia. Nós cantamos isso aqui. Cada dia, de glória em glória, mostre sempre a sua história. Dia a dia. É lógico que a Bíblia vai falar em semanas, a Bíblia vai falar em anos, a Bíblia vai falar em semanas de anos. A Bíblia fala de séculos, dos séculos. A Bíblia fala em eternidade. Mas todos esses elementos são compostos por dias. Dia a dia aos pés do meu Senhor. Dia a dia. E eu pergunto, em quem então eu vou lançar os meus dias? Na mão de quem eu vou lançar os meus dias? Jesus, no mesmo Sermão do Monte, falou, qual de vós pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era a medida da ponta do dedão até o cotovelo, cerca de 0,5 metro. Quem pode garantir mais 0,5 metro de vida? Mais R$1 de vida? Mais meia hora de vida? Quem pode chegar para a morte e dizer, olha, dá mais 15 minutos aí que eu preciso conversar, né? Tem algumas coisas para resolver. A resposta é ninguém. E isso não serve para nos amedrontar, mas para nos dar a certeza de que o Senhor, Deus, em que nós cremos, está no controle. Que Jesus está no controle de todas as coisas. Eu paro para pensar que o Filho de Deus, que é Deus, é um com o Pai. A Bíblia fala que Jesus Cristo é Jeová, se faz homem, nasce em Belém numa manjedoura, cresce, é submisso ao pai e à mãe. O Senhor Jesus, então, atinge a sua maioridade, segundo a lei de Israel, com 30 anos, começa o seu ministério de 3 anos e meio, e um ministério que teria um clímax morrer. E Jesus sabia disso o tempo inteiro. Eu vim para morrer, gente. Eu vim para essa hora. Pedro falou, não faz esse mal para ti mesmo. Arreda de Satanás, eu vim para essa hora. E esse Jesus de Nazaré sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se o sol está onde está, se as estrelas estão onde estão, se todos os astros estão onde estão, e os cientistas não sabem, não conhecem, a maioria deles, é porque Jesus sustenta todos eles pela palavra do seu poder. Então, quando nós pensamos num ano que inicia, e você olha para o ano que se passou, você fala, em 2014 eu chorei, em 2015 eu não queria chorar, em 2014 eu passei por aflições, mas em 2015 eu não quero passar por aflições. Alguns já entraram em 2015 já passando por aflição. Alguns nem terminaram em 2014, passaram por perdas. A vida é assim, e Jesus nunca mascarou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Por isso que eu convido você a ler comigo Isaías 40 e ver o tamanho do nosso Deus. E se você está preocupado com o ano que se inicia, vamos colocar na mão dele. Vamos ver o que ele promete para nós. Quem é o nosso Senhor? Isaías 40. Versículo 12.
Esse texto é bem conhecido. Eu creio que a maioria dos crentes já leu pelo menos esse texto uma vez na vida, pelo menos uma vez. Se eu perguntar aqui, quem já leu esse texto uma vez na vida, você verá muitas mãos levantadas. Então não é novidade, pelo menos para a maioria. E se você está lendo esse texto pela primeira vez, preste bem atenção no que você vai ler. Versículo 12, Isaías 40. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Eu fui ver uma televisãozinha, porque a televisão que eu tenho no quarto das crianças é de antes de que eu casei ainda, ela é bem antiga. Né? E ele quer lá colocar um joguinho lá, fui ver uma televisão. Quando eu bati o olho no preço, eu já desisti. Mas eu comecei a medir com um palmo a televisão, para ver se cabia onde eu queria colocar ali. Né? E aí esse texto veio na minha cabeça. Eu estava conversando com um professor de física no Mackenzie sobre buraco negro. Ele tentando me explicar, à luz da física, o que era o buraco negro. Ele explicou, eu continuei não entendendo muita coisa. Você entendeu? Eu fiz assim, não. É complexo mesmo, é difícil. Eu fico imaginando um Deus que mede o universo assim. Ó. Qual o tamanho dele? Qual o tamanho dele? Um Deus que colocou o mar, as águas, na concha da sua mão. O mar, o vasto mar. Quem pode medir o mar? Talvez aqui você, como eu, quando era criança, olhava uma praia e via que o mar ia embora, e você perguntava para um adulto que estava perto, onde termina isso? Quem já visitou o Rio Amazonas, eu ainda não fui, mas sabe que parece um mar, que você às vezes não enxerga nem a margem do outro lado. Na mão do Senhor, assim. Qual o tamanho dele? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Existe algo que a teologia chama de atributo. Atributo. Esse A significa não. Não tributo. Deus possui atributos, ninguém deu a ele. Se Deus é sábio, ninguém chegou para Deus e disse, toma sabedoria para você. Se Deus entende todas as coisas, ninguém disse para Deus, toma entendimento. Se Deus é justo, ninguém disse, olha, quer justiça? É dele, faz parte dele, é inerente a ele. E a pergunta que Isaías faz é, quem aconselhou o Senhor? Quem lhe deu conselho? Ó, faz o mar azul. Faz o céu azul, a nuvem branquinha, que nem algodão, e no dia da chuva faz cinza, viu, Senhor? Quem aconselhou o Senhor assim? Ninguém. Ele é Deus. Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. As nações. Quando eu olho para os Estados Unidos da América, a Austrália, o Brasil, a Bíblia chama de nações. Pó. Algumas nações são citadas na Bíblia. O Líbano, a Síria, Israel, a Alemanha, Itália, Espanha, Iraque. São citados na Bíblia. Alguns não com esses nomes, mas são citados. Mas a Bíblia chama de nações, de pó.
pó fino que se levanta. Presta atenção. Versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. E acaba se prostrando diante deles. Nós estamos vivendo uma época em que estão dizendo, olha, não existem verdades relativas, você adora quem você... verdades absolutas, você adora quem você quiser. Você pode fazer um pau e se prostrar diante dele. Cobre de ouro, deixa bem bonito. Ou você não viu isso na noite de Ano Novo? Basta ligar a TV. Enquanto o Deus vivo se revela não só na natureza. Não só na natureza. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. E tais homens, olhando para a criação e dizendo, Deus não existe, são por isso indesculpáveis. Tem muita gente preocupada com o índio. Às vezes me falam, pastor, e o índio que nunca ouviu? Eu falo, vá pregar para o índio. Ele pode estar clamando nesse momento. Quem criou isso? Eu preciso conhecer. E eu conheço muitos relatos de pessoas nos rincões da vida, nos sertões do Brasil, que clamaram, Deus, se mostre para mim. Porque a Escritura, Romanos 10, diz, como crerão se não há quem pregue? Muitas vezes estamos acomodados. E as nações, às vezes dentro da cidade de São Paulo, pessoas clamando por Jesus, pelo Evangelho, por Deus. E você tem que ir lá. É você que Ele está chamando. Mas voltando aqui para o nosso texto. A natureza grita que Deus existe. Mostra que Deus existe o tempo inteiro. Seja o bravio mar, as ondas batendo com força, seja uma montanha, seja um trovão, um raio. Aliás, está perigoso falar em raio. Mas simplesmente são reflexos de um Deus grandioso, que tem o universo na palma de sua mão. Ele mede o universo com a palma de sua mão. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. E há pessoas adorando outros deuses, pessoas virando as costas para Deus, enquanto a natureza está gritando que Ele existe. Mas não é só a natureza. Existe uma revelação maior que a natureza. É essa aqui. Se a natureza revela, é um reflexo do Deus vivo, proclama a sua glória, a palavra de Deus muito mais. A Bíblia foi escrita por homens, eu sempre falo, desafio você a conhecer a Escritura, porque você está repetindo um discurso que você não conhece. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Bíblia. 32 eventos do Antigo Testamento foram citados no Novo Testamento, séculos depois. Poderia citar aqui a vida de Abraão, de Isaac. 32 eventos do Antigo Testamento são citados no Novo. Quatorze eventos do Antigo Testamento, que aconteceram no Antigo Testamento, a arqueologia já descobriu. Estou falando de eventos, não de personagens. Eventos. Inúmeras cidades e países e inúmeros nomes que acontecem no Antigo e no Novo Testamento, a arqueologia já descobriu. Essas pessoas existiram. José do Egito, Jacó, Labão. Esses nomes foram descobertos, gente. A arqueologia descobriu. Presta atenção. Práticas religiosas do Antigo Testamento citadas pela Bíblia, a arqueologia já descobriu. Escritos, manuscritos, documentos, genealogias.
Histórias, escrevi aqui, Esaú, Jacó, José, Israel no Egito. A arqueologia já descobriu tudo isso aí. Está aí na história para você. Os documentos estão aí nos livros, filmes. Guerras, invasões, cativeiros, datas. Confirmação de Jesus acerca de fatos no Novo Testamento. E mais de 300 profecias no Antigo Testamento que se cumpriram num único homem. A Bíblia foi escrita por homens, foi, mas vai para a história e vai confrontar e ver se é isso mesmo. As pessoas muitas vezes estão se prostrando, virando as costas para o Deus vivo, por ignorância e por preconceito. E os crentes estão levando a fama de preconceituosos. Josh McDowell pergunta para um amigo pessoal: se eu provar para você que Jesus Cristo é um personagem histórico e de fato ele existiu, você o levará a sério? A resposta é sempre não. Prefiro ignorá-lo. Não existe verdade absoluta, uma característica forte do pós-modernismo. Não existe verdade absoluta. Eu sempre digo, você acabou de falar uma. E o cristianismo mostra verdades absolutas, convicções, e elas chocam, e a maior delas, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se isso for verdade, e eu pergunto, qual é o tamanho do seu Deus? A natureza fala, a Bíblia fala. A partir do verso 21, acompanha aí comigo. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Por muitos anos pensaram que a terra era plana. Isaías já disse, redondeza da terra, aqui. Quantos anos antes de Cristo? Quantos anos antes de Galileu? Que quase perdeu a vida por causa disso. Cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Eu sou o rei, eu sou o prefeito, eu sou o governador, eu sou o primeiro-ministro, eu sou o presidente, eu sou o vice-presidente, eu sou o acionista, eu sou o mor. A Bíblia fala, mal foi plantado, já é arrancado. Estudamos hoje Daniel, ele põe reis, remove reis. Para ele não é nada, é nulo. Porque nós temos um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujo reino é eterno e subsiste para todo sempre. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. A gente dá um nome assim, né? Estrela d'Alva, as Três Marias, Cruzeiro do Sul. O Senhor, não é esses os nomes não, é esse. Ele sabe todos os nomes. Um por um. E nenhuma vem a faltar no conhecimento dele. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel? E nós vemos aqui que quando Isaías escreve essas palavras, Israel já estava perdida na Síria, e o reino de Judá indo para cativeiro, quando Deus fala através de Isaías ao povo de Israel. Israel sofria, padecia, e ele diz... Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Quando eu digo para algum irmão, ore, falei isso aqui hoje de manhã, ora, vamos orar. Já orei, ora de novo. Mas de novo, querido, o seu direito não está desapercebido diante do seu Deus.
A sua queixa, a sua angústia não está desapercebida diante de Deus. Deus te conhece 2 vezes, Ele é o Senhor, Ele é esse Deus tão grandioso aqui que nós estamos vendo. E na pessoa do Filho, esteve entre nós, conhece a natureza humana. Ninguém pode dizer para Deus, você não sabe o que é ser homem, você é Deusão aí, está aí no universo. Não, sei sim. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E que a Bíblia chamou de Emanuel, Deus conosco. E o que mais impressiona no Senhor Jesus é que Satanás veio tentar Jesus para que Jesus agisse como Deus para benefício de si mesmo. Transforma pedras em pães. Jesus age como Deus sempre pensando no próximo, sempre para curar. Jesus nunca fingiu que não era Deus, pelo contrário. Eu, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam na hora, pegaram pedra para jogar nele. Deus te conhece 2 vezes. E pela graça do Senhor, não só te conhece 2 vezes, na pessoa do teu Santo Espírito, Ele habita você. Ou anseia habitar você, você que ainda não conhece Jesus. E é muito bom ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E nas coisas mínimas. Uma pessoa me pediu um negócio emprestado, eu resolvi emprestar. E é interessante quando o Espírito de Deus fala conosco. Você vai emprestar uma coisa usada? Compra um novo. Falei, mas Senhor, compra um novo. Ainda eu lembro que eu fui deixar a loja, compra um novo. Aí eu fui lá e comprei. O Espírito Santo de Deus é assim. Ele nos dá paz. Querido, isso não é para você, não faz isso não. E Ele nos consola. Ele nos assiste na nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Que Deus maravilhoso, que habita em nós, que andou aqui entre os homens e que reina soberano é Senhor. Ele é Deus. É verdade que um dia o mundo verá e Ele implantará o seu reino aqui, assim eu creio. Mas Ele é Rei dos Reis. Será que eu estou desapercebido diante do meu Deus? O meu direito desapercebido diante do meu Deus? Nós vimos hoje de manhã a vida de oração de Daniel. O tema da nossa aula foi Aprendendo a Orar com o servo Daniel. Daniel teve momento que ele orou, o Senhor já respondeu. Daniel começou a orar em certos momentos, saiu uma ordem. E a ordem saiu no princípio das súplicas de Daniel. E aí Gabriel foi atender Daniel. E aí o príncipe da Pérsia veio, agora não, você não vai lá, 21 dias. E Daniel ali, 3 vezes ao dia, orando. Sua oração era alimento dele. Você não vê Daniel dando bronca. Senhor, eu declaro agora que Babilônia está amarrado, os 4 ventos de Babilônia, e que o Senhor me tirou daqui e eu declaro que eu não sou escravo. Daniel não orou assim. Ele morreu no cativeiro, 72 anos lá. Quando ele abre o livro do profeta Jeremias e vê que são 72 anos, 70 anos que ia durar o cativeiro, ele, Senhor, eu vou morrer aqui. E ele, angustiado, começa a clamar ao Senhor, o Senhor o consola. Toca a boca dele, coloque-se de pé, eu vou te dar força. Seu direito não está desapercebido diante do Senhor, não. Vamos terminar. Versículo 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem.
moços e jovens caindo. Aí você fala, mas pastor, eu já passei de 50, já tem uns bons anos já. Como é que fica esse versículo para mim? Cai também. É mais difícil ainda. Mas olha que lindo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Presta atenção, vou dar uma dica aqui para a gente terminar. Quando você lê a Bíblia, faça perguntas para ela. Faça perguntas para o texto bíblico. Eu aprendi isso muitos anos atrás. Faça perguntas para o texto. Uma das melhores maneiras de aprender a Bíblia é fazer perguntas para ela e deixar o texto responder. Eu separei algumas perguntas aqui para você meditar, para nós terminarmos a meditação de Isaías 40, 12 em diante. Você está preocupado com o seu ano? O que vai acontecer? Quais são as expectativas? Se vai dar certo aquele projeto, aquele outro? Os meus empreendimentos, as minhas coisas. Senhor, vai dar ou não vai? Todo mundo tem. Eu penso às vezes na IPBI, Senhor, e aí? Como é que vai ser? Vai crescer? Vamos continuar? Vai ter dia amiga no que vem? Não vai? Vai chegar gente nova, vamos discipular, vai ter gente para tocar, a igreja vai ser forte. É uma preocupação nossa. Perguntas que você deve fazer para o texto que você leu. Presta atenção. O próprio texto vai responder todas elas. A pergunta primeira: quem é grande como o Senhor? Segunda pergunta: quem é o guia do Senhor? A Lucila deu um testemunho muito interessante, uma situação que ela viveu aqui na terça-feira, e o Senhor respondeu a ela com um hino, com uma música. E naquele momento, dificuldade, ela começou a cantar o hino. E eu começo a ver essas perguntas, alguns cânticos, alguns hinos, vêm na minha mente. Quem é grande como o Senhor? A resposta é: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que beleza! Quem é o guia do Senhor? Quem é o guia do Senhor? Quem é o conselheiro do Senhor? Tem muita gente dando ordem para Deus, dando conselho para Deus. Quem é o conselheiro dele? Por isso que a Bíblia nos ensina: se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Quem é o instrutor do Senhor? É diferente de conselheiro. Quem é o instrutor? Quem ensina as coisas para ele? Ninguém. O que é o mundo, as nações diante do Senhor? O que é os líderes mundiais, ou o que são os líderes mundiais diante do Senhor? A resposta está lá no texto. Quem se compara ao Senhor? Quem tentou se comparar ao Senhor se deu mal. Farei o meu trono
nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém. Quem sabe ou conhece a força do Senhor? Quem esquadrinha a mente do Senhor? E quem é poderoso como o Senhor? Você pode responder isso? Feliz 2015. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Deus te abençoe. E que o poder do Senhor repouse sobre a tua vida. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso tanto quanto vocês. Precisamos um do outro. E precisamos do nosso Senhor. Que Ele seja a resposta a todas essas perguntas. Está ali. Deus nos abençoe. Amém. Lívia, vamos louvar o Senhor.